E aí galera, tudo já com vocês? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim, futura professora de História e amante da literatura. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a escola literária do romantismo, tá certo? Então se você gosta desse assunto, ou se você caiu de paraquedas por aqui, ou se você tá estudando sobre isso na escola, continua vendo esse vídeo que eu garanto que você vai aprender bastante. Em primeiro plano, é importante frisar o seguinte: o romantismo é um movimento artístico, político e literário que surgiu no século XIX na Europa. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre a influência do romantismo na literatura brasileira, ou seja, em obras literárias tipo livros e nas poesias, tá certo? E mais um adendo, neste vídeo, além de eu estar praticando e ensinando para vocês os detalhes e as informações que eu aprendi durante as minhas aulas na escola, eu também vou estar me baseando bastante neste livro chamado Antologia da Poesia Brasileira do Romantismo, certo? Este livro ele é muito bom, eu li ele enquanto eu estava na escola, então ele me ajudou bastante a entender mais ainda sobre a escola literária romântica, que de todas é a minha favorita, como acho que você já deve ter percebido, mas exclusivamente a segunda geração. E falando nisso, neste vídeo nós vamos explicar, além das características gerais do romantismo, vamos conversar um pouquinho sobre as 3 gerações românticas, tá certo? Então vamos começar. No Brasil, o romantismo teve seu marco inicial com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. Nesse ano de 1836, no Brasil, estava acontecendo o período regencial, pós-independência do ano de 1822, então era aquele período no qual o Brasil estava tendo ali os seus governos regenciais até que o Dom Pedro II tivesse idade suficiente para subir ao trono. Na literatura romântica, é retratado o cotidiano da burguesia. Então, os burgueses escrevem os poemas, poesias e obras literárias no geral, focando em abordar, em comentar, em expressar como era o dia a dia deles naquele período em que o Brasil estava se passando, tá certo? E, no geral, as características dessa escola literária são de fuga da realidade em todas as 3 gerações. Então, essa fugacidade é muito frequente. A questão das redondilhas, que no caso é uma característica da poesia, né? Tinha a redondilha menor, que são de 5 sílabas métricas, e a redondilha maior, que tinham 7 sílabas métricas. Também era muito expressa a questão da individualidade, ou seja, todos os protagonistas, basicamente assim, e personagens no geral que apareciam nessas obras, eles tinham essa característica de ter uma ausência de fraternidade, o foco era muito egocêntrico, eles eram o centro de tudo e essas coisas assim. E os exageros sentimentais também eram muito frequentes, principalmente assim, na minha percepção maior, né? Principalmente na segunda geração, que é inclusive chamada de ultrarromântica. Vamos chegar lá, tá certo? Eu estou me adiantando, mas nós vamos chegar lá. Então, essas são as características gerais, assim, do romantismo. É claro que generalizando todas as 3 gerações, né? Porém, cada uma delas tem as suas características particulares que fazem com que elas sejam facilmente diferenciadas. A primeira geração romântica é chamada de indianista e nacionalista, entre outros sinônimos, né? Por exemplo, ufanista e patriotista, pelo simples fato de que, nesse período, os autores da época estavam com aquele objetivo forte de buscar por uma literatura exclusivamente brasileira. E o que era tão exclusivamente brasileiro que não fosse os povos indígenas e a natureza exuberante do nosso país tropical, certo? Então, o foco dessas poesias e dessa literatura, desses livros também, enfim, dessas obras literárias, era realmente expor a beleza exuberante e exótica da nossa natureza. Utilizavam também a imagem do indígena como o herói nacional. Então, enquanto para a literatura europeia, por exemplo, os heróis nacionais costumavam ser aqueles cavaleiros, eu ia falar cavalheiros, cavaleiros do medievo, né, da Idade Média. No Brasil, o herói nacional seria o indígena, aquele indígena que defendia o seu povo, enfim, tinha toda a essência do que era o Brasil, do que seria Pindorama, certo? Visto que o período em que a literatura romântica estava surgindo no Brasil foi um período pós-independência, então esse objetivo da construção de um novo país também tinha uma
influência muito forte justamente para que a primeira geração do romantismo tivesse essa característica indianista, patriotista, ufanista. O que é o ufanismo? É uma paixão exacerbada pela sua nação, certo? Igual a muitas pessoas aí, né? Muitos políticos, enfim, acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Além disso, também era muito expressa a questão da religiosidade católica, como vocês também imagino que já saibam, no período em que o Brasil estava sendo invadido por Portugal, estava acontecendo as missões jesuítas, jesuítas, enfim, em que os jesuítas vinham da Europa para catequizar os povos indígenas. Então, as religiosidades do povo indígena e, enfim, todos os conceitos realmente de costumes e etc. dos povos indígenas, Jesus amado, foram completamente descartados, ignorados, enfim, entre outras questões, como, por exemplo, o genocídio em massa dos povos indígenas, esse tipo de coisa vocês já sabem, mas que eu também vou trazer vídeo sobre isso pro canal. Então, a questão da religiosidade católica também era muito abordada nessas obras literárias. E, além disso, as poesias, no geral, eram amorosas, idealizantes, sentimentais e bastante expressivas. Como eu disse, que era uma característica geral, realmente, dessa geração. Dessa geração não, né? Da escola literária em si. E, por fim, os autores que se destacaram dessa geração se chamam Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Sim, são dois Gonçalves, mas eu acho que isso facilita para que vocês saibam qual é a geração que tem os dois Gonçalvinhos. E mais um adendo, a poesia de Gonçalves Dias que mais se destaca e é mais conhecida e muito estudada no ensino médio se chama Canção do Exílio. É aquela que começa assim: minha terra de palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Enfim, tá aqui o textinho. Se vocês quiserem, vocês pesquisam no Google pra ver toda a poesia, que eu acho, assim, muito bonita. E é isso, vamos continuar. Chegando na minha favorita, nós temos a segunda geração romântica, conhecida como ultrarromântica. Ultrarromântica, eu acho que o nome já sugere que, na minha humilde opinião, e também como é bem sugestivo de se perceber, é a geração cuja idealização e os sentimentos expressivos e exagerados são ainda mais exagerados, certo? Então, você também tem a forte presença da influência de Lord Byron, que foi um poeta inglês da Inglaterra, do Reino Unido, enfim. E o byronismo foi essa influência tão forte que Lord Byron teve para esses autores da época, né? O que seria o byronismo? Seria aquela questão da vida boêmia, né? O destaque para comentar sobre a vida boêmia, sobre, enfim, a questão de você beber muito, viver em tavernas e pouco se importar com a vida, porque a sua vida tá uma merda e, enfim, você precisa esquecer de como a sua vida é uma merda, então você se envolve com prostitutas, essas coisas nesse nível, assim, sabe? Bem baixaria mesmo. É por aí que Lord Byron se baseava para escrever as obras dele. E além disso, também tem uma forte presença da subjetividade em seus textos. Enquanto a primeira geração é bem objetiva em focar no fato de o indígena é nosso herói nacional, a natureza do Brasil é exuberante, que é oposta à da Europa, então esse é o nosso foco. A segunda geração é bastante subjetiva, porque as emoções humanas elas são muito subjetivas, né? Então você tem uma forte presença da desgraça, da solidão, da tristeza. A morte é vista como uma válvula de escape, a única fuga para os problemas da sociedade, para os problemas que o próprio protagonista tem com relação à vida dele. Você tem também uma questão de uma autoironia masoquista, de tanto que o protagonista se odeia, as coisas assim. Um erotismo, como eu falei, da questão das prostitutas, né? O erotismo também é muito frequente nessa geração romântica. A melancolia, o tédio, o culto do eu também é bem mais egocentrista, essa segunda geração. E também tem fortes devaneios. Os protagonistas, os personagens têm fortes devaneios com relação às vivências deles, enfim. O homem e a mulher, nessas poesias e nesses livros da segunda geração, eles têm características bem peculiares. Eu não diria peculiares, eu diria talvez exclusivas, digamos assim. Por quê? A mulher, na segunda geração romântica, ela é idealizada da seguinte forma. Uma mulher ideal seria uma mulher pálida, com a tez pálida, que quando dorme, que ao dormir parece que está morta e, enfim, ela é super sensual, essas coisas desse jeito, sim, enfim. E ela é lânguida também, essas coisas nesse nível.
E quando eu estava estudando sobre isso na escola, uma classificação perfeita que fez com que eu me apaixonasse muito por essa geração e também para que eu tivesse uma facilidade assim para identificar, simplesmente o fato de que a mulher nessa geração é idealizada com uma forma vampiresca. Uma forma vampiresca, assim como as minhas Monster Highs vampiras. Essa aqui é uma delas, a Elizabeth. Ai, me empolguei. Enfim, é isso. E o homem, nessa geração, ele é um homem fatal, ele é um homem pálido também, tudo pálido. Tinha que ser, né? Tudo pálido. Ele está em pleno desespero e revolta com relação à sociedade, com relação à própria vida, com relação a quem ele é na sociedade. Ele é um ser incompreendido por todos e está condenado à solidão e à depressão e a uma vida medíocre, basicamente. Uma outra característica muito marcante dessa geração é que, por muitas vezes, a idealização da infância também é muito frequente, certo? E além disso, já também em oposição à primeira geração, que tinha essa questão da religiosidade católica, essa geração é a mais adolescente rebelde, digamos assim. É a mais rebelde das três, no sentido de que ela queria realmente ser a diferentona, ou seja, para ser oposta à religiosidade católica, o objetivo dela... Objetivo não, eu diria assim... Ela, por vezes, se assemelhava, mais ou menos assim, a uma perspectiva do satanismo. Exatamente. Ou seja, a rebeldia, a independência, assim, na questão da sociedade. Você é capaz de tudo, capaz de coisas boas e de coisas ruins, independente do nível que elas sejam. E você também vive sempre constante insatisfação, enfim. O satanismo, ele também era muito, assim, como é que eu posso dizer? Tinha essas características... se assemelhavam assim, sabe? Já que era pra ser em oposição à religiosidade católica. Então vamos estar abordando sobre uma questão mais satanista mesmo, porque a gente aqui é rebeldinho. E os principais autores dessa geração, temos Álvares de Azevedo, cujo qual eu tenho uma obra aqui chamada Noite da Taverna, que eu li recentemente para trazer de exemplo. Nós temos Casimiro de Abreu e nós temos Fagundes Varela. Fagundes Varela não é lá tão principal e conhecido, mas eu quis colocar ele aqui porque ao ler este livro, eu vi uma poesia dele que, gente, eu chorei junto. Porque a poesia é muito triste, fala sobre um filho que ele perdeu e a tristeza que ele sentiu com esse acontecimento na vida dele, enfim. Coisa muito linda e muito triste também. Vou trazer também aqui pra vocês um exemplo de um romantismo da escola literária romântica na Europa. Esse daqui, eu já tinha falado sobre esse livro num vídeo anterior. Se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Johann Wolfgang Goethe, não sei como é que se fala esse nome dele. Essa aqui é uma versão pocket, como vocês podem ver, é menor que a minha mão. E é isso, esse livro aqui é babado. Por fim, mais ou menos importante, nós temos a terceira geração do romantismo, que é chamada de abolicionista ou condoreira. O que é condoreira? Condoreira seria uma referência, né, a uma ave, seria a ave do condor, né, que era... Na atualidade, ninguém sabe, acho que quase ninguém sabe o que seria esse condor, né, mas na época ela era conhecida por ser uma ave que voava tão... voava tão no alto do céu, assim, e ela era super livre, então tinha esse conceito de liberdade, da liberdade com que ela voava, enfim, mais ou menos essa lógica. Então essa geração é conhecida dessa forma, abolicionista também. Por quê? Porque é uma geração na qual as poesias e as obras no geral, elas vão ser focadas em pensar assim, cara, a escravidão é um pouquinho errada, né? Por que a gente tem que maltratar só as pessoas negras e descendentes e seus descendentes? Tipo, não faz muito sentido. Aí as obras, elas tinham esse foco mais assim, né, de buscar pela abolição da escravidão, as coisas assim. E posteriormente a escravidão foi abolida no papel, porque na realidade ainda existem as condições de trabalho análogas à escravidão. Se você tem aquele conceitozinho assim sociológico ativado, você entende do que eu tô falando. Mas enfim, ela tem essa busca pela liberdade do povo negro e contestação da escravidão, né? Denúncias, são fortes, grandes e frequentes as denúncias nessas obras com relação à escravidão. O tema amoroso é ressignificado com um certo erotismo sensual também, parecido com a segunda geração, mas não do mesmo jeito, né? Não na mesma pegada. Era contra o conservadorismo, até porque o conservadorismo era o que estava apoiando a escravidão, então, né, tinha que fazer uma curvinha assim contra.
Além disso, era contra o atraso moral do império, né? E as injustiças sociais. Ou seja, o foco dessa daqui é bem entre várias aspas, né? Porque os conceitos eles são um pouquinho diferenciados dadas as diferenças temporais, né? Dado o espaço-tempo da época. Diria que era a mais esquerdista, progressistazinha assim, sabe? Enfim. E a natureza tinha sua impressão de infinitude com grandes metáforas de grandeza e titanismo. E é isso. O poeta mais conhecido, o principal, se chama Castro Alves. Ele é conhecido inclusive como o poeta dos escravos. Ele era filho de um médico e fazendeiro, então ele tinha aquela graninha considerável. Mas ele também, ele podia ser rico, mas ele tinha consciência de classe. Teoricamente, segundo o que dá pra, né, a gente ter essa dedução, né? E também nas obras dele tinha muito essa questão do culto ao progresso, né? Então, realmente era a geração mais progressista. Culto ao progresso, culto à evolução social, à evolução das normas sociais, essas coisas assim. E é isso, basicamente. Ah, e o Castro Alves, ele morreu apenas com 24 anos de idade. Gente, é tão louco, não é? Porque na época as pessoas viviam tão pouco. No geral, assim, né? Generalizando bastante. É babado. E uma das obras, para além das poesias de Castro Alves, né, que uma das principais se chama O Navio Negreiro, né, inclusive se vocês... Ela é bem extensa, então tem até vídeo, como se fosse tipo audiolivro, lendo essa poesia, então vocês podem pesquisar aí no YouTube, ou mesmo no Google, vocês podem ler elas pesquisando por aí. Mas uma obra literária que eu tenho aqui, física, que eu já li, inclusive é uma das minhas favoritas, se você viu meu vídeo você sabe do que eu tô falando, né, o meu vídeo anterior sobre os meus livros favoritos, é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Honestamente, como eu tinha destacado também no vídeo anterior, este livro aqui em específico, ele não foca exatamente apenas na questão da abolição da escravidão, na contestação dessa situação que a sociedade estava vivendo. Na verdade, ele ele mescla a segunda geração com a terceira, porque tem uma questão muito forte de sentimentos exagerados desse livro, mas também aborda de levinho, assim, a questão da abolição da escravidão, tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade e espero também que ele tenha ajudado vocês nos seus estudos e nos seus conhecimentos gerais sobre esse assunto, tá certo? Então, um beijo pra todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário de feedback e compartilhar para aquele seu amigo que tá estudando sobre isso para fazer o Enem. Ou então outros vestibulares aí, tá certo? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Fui!